paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Muito bom dia para você. Mais um dia que o Senhor nos dá de vida para estarmos na presença dEle. Hoje está um dia lindo. Eu espero que você esteja bem e que você esteja hoje com o seu coração aberto para ouvir, para receber a palavra de Deus nessa manhã. Amém? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Vamos nos achegando nesse domingo lindo de sol que o Senhor nos concedeu mais uma vez, não é verdade? Só temos que agradecer ao nosso Deus, Ele é muito bom e Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu quero ler um texto na palavra de Deus que está no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Jó 22, 21, que diz assim: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Então o Senhor dá aqui 3 direções para nós, hein? Que lindo! Primeiro Ele fala, se sujeite a mim. Então, se entregue totalmente ao Senhor. Entrega todas as suas preocupações, entrega tudo aquilo que está afligindo o seu coração. Entregue ao Senhor, se renda a Ele. E a segunda coisa, fique em paz com Ele. Então, quando você se sujeita, quando você se entrega tudo nas mãos do Senhor, você precisa estar em paz com Ele, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que o mundo não entende, mas nós entendemos o que é confiar em Deus, não é verdade? A paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor, minhas irmãs. Glória a Deus. E a terceira coisa que esse texto fala é que a prosperidade, ela virá até você. Então, aquele que se sujeita a Deus e fica em paz, a prosperidade, ela vai te perseguir, ela vai correr atrás de você. Oh, aleluia, glória a Deus. E o que é essa prosperidade? São circunstâncias favoráveis a você. É um crescimento, é uma constante evolução. Além, claro, né, de riquezas, de finanças, mas nós não estamos atrás de riqueza, de finanças, né? Nós estamos atrás do Senhor, porque Ele é aquele que nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, é muito legal a gente entender isso, que quando nós estamos em Deus, a gente se sujeita a Ele, a gente fica em paz com aquilo que estava nos preocupando, a gente entrega nas suas mãos. Ele é aquele que faz as circunstâncias ser favorável a nós. Amém? Não é muito legal isso? Poder confiar em Deus e saber que Ele trabalha para aqueles que amam a Ele. Ele te ama, Ele nos ama, e isso é maravilhoso, é muito bom, não é verdade? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor falou comigo hoje pela manhã. E nós temos vivido dias onde a gente se preocupa tanto, tem se preocupado tanto, né? As nossas preocupações são variadas. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo, Ele está à frente, Ele nos conhece, Ele sabe muito bem. E quando nós confiamos nele, Ele vai fazer com que as circunstâncias se tornem favoráveis a nós. Amém? Então receba essa palavra hoje no seu coração, já para iniciar esse domingo, tá bom? Sabendo que Ele está com você, que Ele te deu mais um dia de vida, as misericórdias dEle já se renovaram na sua vida hoje. Esse Deus é maravilhoso, Ele nos abençoa de manhã até de noite. Glória a Deus. Então eu quero convidar você a fazer uma oração. Nós vamos estar orando e depois nós vamos estar trazendo a nossa convidada de hoje, né? Uma mulher de Deus aí, que vai trazer o recado do Senhor para o nosso coração. Amém? Então feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais esse dia na tua presença.
Obrigado pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Senhor. Obrigado porque o Senhor diz que quando nós confiamos em Ti, quando nós temos paz em Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, o Senhor é aquele que trabalha por nós, o Senhor é aquele que vai à nossa frente e vai resolvendo, fazendo com que as circunstâncias estejam ao nosso favor. Muito obrigado, porque nós servimos a um Deus que trabalha em nosso favor, que trabalha por nós, e nós nos alegramos muito por isso. Muito obrigado, Senhor, que nós tenhamos essa confiança e a certeza que o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigado. Pai, nessa hora nós queremos colocar a vida da pastora Erisvalda nas Tuas mãos. Senhor, é a Tua serva, é aquela que vai trazer o Teu recado nesta manhã para os nossos corações. Pedimos ao Senhor que Tu venhas cobri-la com o sangue do Cordeiro, cobrir a sua família, a sua casa, seu ministério, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem entregado nas mãos dela. Usa a Tua serva com amor, com ousadia, com unção, porque o Teu povo, Senhor, a Tua igreja tem sede de Ti e deseja ouvir a Tua voz. Te peço também por cada um que está conosco nesta manhã, aqueles que já chegaram, aqueles que estarão chegando, que eles possam também, Senhor, receber a porção para esse dia do Senhor. Que o Senhor esteja nos seus lares, que o Senhor esteja também abençoando, protegendo, livrando e trazendo, Senhor, ao coração deles que o Senhor os ama e que o Senhor está no controle. Mais um dia. Em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Amém. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A graça em casa. Esse é o favor de Deus na sua casa. Amém? Então vamos lá. Vamos estar convidando aqui a nossa amada pastora, que vai estar trazendo uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Prove o Senhor hoje estarmos juntos como igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olá, pastora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor, pastora Erisvalda. Seja muito bem-vinda aqui à página da Graça em Casa, ao canal também, porque depois essa palavra vai para o YouTube. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande recebê-la aqui conosco hoje. Amém? Estamos muito felizes. A pastora Erisvalda, isso, é da Igreja Batista Ebenezer, né? Lá de Santa Catarina, Timbó. Olha só. Como nós estamos em chique, recebendo uma palavra de longe. Glória a Deus pela aliança que o Senhor tem feito conosco. Não é verdade? Amém. Que Deus abençoe. Esteja à vontade, pastora. Amém, pastora Miriam. Eu que agradeço a confiança dos amados irmãos aí em São Paulo em nos convidar para estarmos aqui juntos com vocês, recebendo dessa graça, o qual nos é suficiente. Né? No momento difícil de Paulo, quando ele pedia ao Senhor para tirar os seus espinhos, né? O Senhor disse para ele que a graça do Senhor lhe seria suficiente. Então, que possamos ter essa graça todos os dias da nossa vida, porque ela é que nos dará suporte para atravessarmos toda essa tempestade, o qual nós fomos colocados. Precisamos somente da graça do Senhor. Então, eu quero agradecer a sua confiança, a toda a sua equipe aí de São Paulo, agradecer também ao meu esposo, como meu esposo e pastor me abençoou para estarmos aqui com vocês. Amém. As minhas filhas que oraram por mim, a minha mãe, minha eterna intercessora. Hoje estivemos orando juntas já, eu e ela, mesmo à distância. Estamos aqui porque minha mãe, pastora Miriam, ela mora numa cidade chamada Oroz, que fica no sertão do Ceará, no centro-sul ali do Ceará.
E desde de sempre ela é minha intercessora. E louvo a Deus por essa manhã, pelos irmãos de Timbora estar aí comigo, a Rosana, a Carmen, pelo menos as que eu vi entrar. E estamos aqui com os irmãos aí de São Paulo e de tantas outras regiões, eu acho, que do país. Mas é assim que Deus faz, vai unindo as nossas vidas em um só corpo, em um só propósito, em uma só visão, em um só reino, em um só Senhor, em uma só fé, em uma só unção, tendo Cristo como cabeça, né? E nós estamos aqui realmente porque o Senhor tem feito isso em nossas vidas. E é muito bom, pela palavra que a irmã começou hoje, né, que nós devemos estarmos sujeitos ao Senhor, porque só assim nós teremos paz e também seremos prósperos. Amém. E a prosperidade em si não significa ausência de necessidades ou ausência de problemas, né, de enfermidades, de crises. Isso. Mas essa prosperidade, mesmo diante das crises, mesmo diante das adversidades, das tempestades, das dores, das lágrimas, é a paz que excede todo entendimento, né? A nossa mente não consegue alcançar a dimensão disso, porque mesmo chorando, você ri. É verdade. Né? Então é um contraste, né? Mas é isso que a paz de Deus faz em nossas vidas. E ontem nós tivemos um dia, pastora, muito difícil, muito difícil. Nós sabemos que estamos passando por essa tempestade em relação ao vírus, irmãos infectados, outros curados, glória a Deus, aleluia. Mas ontem nós tivemos uma amada irmã da igreja que perdeu o seu pai e essa irmã é muito amada por todos nós, pela Igreja Batista Ebenezer, como família. Sim. E eu confesso que o meu coração ficou entristecido, porque nós clamamos o milagre, mas a verdade é que o milagre aconteceu, não da maneira, não da forma como nós esperávamos. Mas o fato dele ter descansado no Senhor, de nós termos essa convicção de que os céus o recebeu, de que não haverá mais dor, enfermidade, lágrimas, sofrimento, esse já é um milagre. É verdade. Né? E a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelado. Aleluia. E esse amado irmão já desfruta dessa glória eterna. E para começar, nós iremos ler o Salmo 80 hoje. Foi o Salmo que Deus me deu a direção para estarmos ministrando nesta manhã. Amém. Mas eu gostaria, não sou as melhores das cantoras, mas eu consigo louvar a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria de ministrar um pouco, pelo menos uma parte desse louvor, que ontem eu acho que foi a canção da minha alma. Sabe, diante de Deus, orando ao Senhor, e ele ministrava essa canção que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Não importa as circunstâncias, não importa a alegria e nem a dor. A paz de Deus que excede todo entendimento nos leva à dimensão da alegria plena em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, que essa doce paz venha habitar, pastora Miriam, no seu coração, no meio dos teus, e sobre a vida dos irmãos que nessa manhã estão nos ouvindo. Amém. E vamos ler então o Salmo 80, Sim. que é um salmo da família de Asaf, né? E nós vamos ler esse salmo que diz assim: escuta-nos, pastor de Israel,
Tu que conduzes José como rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor. Em algumas versões diz, manifesta o teu poder. Diante de Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu alimentaste com pão de lágrimas e fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos coaçoam ou zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, os seus brotos até o rio. Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta devastam, e as criaturas do campo delas se alimentam. Volta-te para nós, ó Senhor dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumada pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amém. Podemos orar mais uma vez, pastora? Amém, com certeza. Amém, com certeza. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Sim, Pedimos, ó Deus amado, que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, ó Pai, dessa palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como eu já havia falado antes, pastora, este salmo é salmo da família de Asaf. E neste momento que nós lemos, nós iremos perceber que esse salmista, de alguma maneira, ele estava perplexo, ele estava admirado, entarrecido diante da devastação, diante daquilo que os seus olhos estavam contemplando, diante da destruição que havia ocorrido no meio do povo e na própria terra. E é muito interessante que alguns acreditam que essa devastação aconteceu por causa do cativeiro assírico, e outros acreditam que foi em virtude do cativeiro babilônico. Mas nós sabemos que tanto o cativeiro assírico como o cativeiro babilônico, ambos foram totalmente devastador para o povo de Israel, sendo que o cativeiro assírico havia devastado todo o reino do norte. É por isso que alguns acreditam que se refere a isso, porque o salmista ele faz menção às tribos do reino do norte, como Efraim, Manassés e Benjamim, né, os descendentes ali de José. Mas a questão é a falta do povo, a questão do povo não ter sujeitado a Deus, já que a irmã começou com essa palavra, né? O fato do povo não ter sido sujeitado a Deus
por opção própria, de ter escolhido outros caminhos, outros meios, resolveram sair debaixo da proteção do Senhor e decidiram tomar os seus próprios caminhos. Vieram os cativeiros, os dois cativeiros, tanto o babilônico como também o cativeiro assírico. Mas este homem, esse Asaf, ele contempla aquela devastação e no seu coração existe um profundo clamor. E nós iremos ver isso nos versos 3, o verso 7 e o verso 19. E é o tema central, acredito eu, que é o tema central do Salmo, é exatamente esse desejo deste coração que ansiava em ver o povo sendo restaurado. E é por isso que ele clama, restaura-nos, ó Deus. E no verso 7 ele vai um pouco mais, né? Que ele diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E lá no verso 19 ele diz, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. É como se ele fosse intensificando o seu clamor, conforme ele caminhava diante dos escombros, né? Conforme ele olhava e conforme ele contemplava as dores, as lágrimas, a devastação, as mortes, as notícias ruins, ele ia intensificando o seu clamor diante de Deus, e ele chega à compreensão de que o alimento daquele povo era pão de lágrimas, e a bebida deles também era lágrimas. Isso traz a compreensão, a dimensão de todo o pesar, de todo o sofrer, de toda a dor que aquele povo estava sentindo e que ele mesmo estava sentindo. Então este homem, ele anseia por essa restauração. E ele faz uma pergunta a Deus. Até quando ficarás, Senhor, indignado? Né? Até quando, Senhor, iremos experimentar a tua ira, Senhor? Até quando, Deus, veremos toda essa situação? Até quando continuaremos nessa situação? E ele sabia que o povo estava sofrendo uma repreensão da parte de Deus. E nós vamos ver isso no decorrer da leitura, como nós já falamos aqui. Ele sabia que era uma repreensão da parte do Senhor sobre o seu povo. Mas o tema principal, é sobre isso, pastora Miriam, que nós iremos falar nesta manhã, era o anseio do seu coração. Restaura-nos, ó Deus. E para compreendermos essa verdade, para olharmos para o texto da Bíblia, nós temos que olhar e temos esse olhar e saber o que Deus tem a nos ensinar com esse texto. E a primeira coisa que eu vi, pastora Miriam, e assim ele começa, pedindo, escuta-nos, ó pastor de Israel. Ele clama pelo pastor de Israel. E ele vai dizendo que esse pastor havia conduzido José, né? E mais tarde nós vamos ver o texto dizendo que o Senhor havia tirado esse povo do Egito, né? E os havia conduzido até a terra prometida. E como pastor, ele sabia que Deus, ele havia guiado, ele havia defendido o povo, ele havia protegido o povo, o Senhor havia dado suprimento ao povo. Quando o povo estava com sede, o Senhor fez jorrar água da rocha. Quando o povo estava com fome, ele fez o maná descer do céu. Quando o povo, mesmo de uma maneira murmurando, querendo carne, o Senhor mandou codornas, né? E mandou o povo comer até sair pelas narinas, né? Verdade. Então, o Senhor supriu toda e cada
cada uma das necessidades do povo como um pastor. O Senhor conduziu ao povo aos verdes pastos, né? As águas tranquilas, como o Salmo 23. Davi, ele se refere a Deus como sendo esse pastor que conduz o seu rebanho nas águas tranquilas, às verdes pastos, né? A lugares seguros. E Jesus, ele falando como bom pastor, ele chega a dizer que quando o pastor, ele olha para o seu rebanho e as 99 estão ali, e ele veio, e quando uma das suas ovelhas fugiu do rebanho, foi por caminhos o qual que ele não esperava, ele deixa as 99 e sai à procura da sua ovelha, e quando ele a encontra, coloca no seu ombro e a festa quando ele a encontra. Então, o salmista, ele tinha a compreensão de que o Senhor dos Exércitos, que Deus, ele era esse pastor para Israel. O Senhor havia escolhido Israel como seu povo. Amém. E ele havia cuidado deste povo. E de uma forma tão sobrenatural, o Senhor conduziu este povo durante todo o percurso do deserto, fazendo com que as nações fossem expulsas dos seus próprios territórios, para que Israel então conquistasse toda a terra, porque era a promessa do Senhor. E este povo, ele havia optado em deixar o cuidado desse pastor para adorar a outros deuses, para se fazer aliança com outros povos, deixaram de ouvir a voz do seu pastor para dar ouvido a outras vozes, deixaram de obedecer os mandamentos, o qual Deus havia dado ordens, as leis estabelecidas que deveriam serem cumpridas. O povo havia desprezado as leis do seu próprio Deus, as leis do seu próprio pastor, e chegou o cativeiro. E é claro que com o cativeiro chegou a devastação, porque nós olharmos a Bíblia Sagrada, tanto o cativeiro assírico como o babilônico, esses homens, essas nações, eles não chegavam pedindo licença. Eu posso levá-los para o cativeiro? Vocês me permitem fazer isso? Não, eles chegavam maltratando, eles chegavam matando, eles chegavam estrupando, eles chegavam fazendo coisas terríveis, matando os jovens, idosos, crianças, mulheres. Eles não pediam licença, eles invadiam e roubavam as pessoas, tiravam as pessoas das suas vidas normais, ficava devastada a cidade, cheia de corpos, e tanto que os animais dos céus acabavam comendo os corpos, porque não havia nem como sepultá-los. Então, é triste a devastação e a realidade desse salmista. Ele fala que os javalis comiam, né, o que restava na terra, os animais do campo invadiam, ou seja, aquele povo estava numa situação deprimente e muito, muito triste. E uma das coisas que eu quero, pastora Miriam, trazer para as nossas vidas é que todas as vezes que nós nos afastarmos do Senhor, teremos consequências sérias. Todo e qualquer pecado traz destruição para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa nação. As consequências dos erros, de pecados, as consequências dos pecados, elas são desastrosas. E foi isso que havia acontecido. E Deus, de uma maneira até amorosa, podemos dizer, repreendeu o povo para que o povo se voltasse para ele. E o salmista, ele tinha essa consciência: Senhor, eu sei que é a tua repreensão, eu sei, Senhor, que é a tua mão sobre as nossas vidas, pela nossa conduta pecaminosa diante dos teus olhos.
E lá em Tiago é isso que ele traz para nós, como igreja de Deus, Tiago 1,16, que diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. E não só morte física, porque pode ocorrer sim, mas principalmente a morte espiritual. E a primeira coisa que o pecado faz é cortar a nossa comunhão com Deus. É nos distanciar de Deus, porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado. O pecado nos afasta plenamente da presença de Deus e quebra toda a comunhão que nós temos com o Senhor. E não foi o Senhor que se afastou de nós, foi o pecado, a consequência dele que fez isso acontecer e que faz isso acontecer e que fez isso acontecer com o povo de Israel. Quando o pecado entra em nossas vidas, quando o pecado entra dentro do corpo de Cristo, ele deixa um caminho de destruição, ele deixa um caminho de dor, de tristeza e de lágrimas. Todo o corpo sofre, toda a família sofre. E muitas das vezes, a sensação que fica é que nós estamos experimentando a ira de Deus. E aí, esse salmista, ele chega e fala: Senhor, até quando iremos presenciar a tua ira sobre a nossa vida? E ele diz: Senhor, é pão de lágrimas, é bebida de lágrimas. Até quando, Senhor? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, venha ao nosso socorro. Eu sei que nós erramos, mas Senhor, muda a nossa sorte. Tu és poderoso para fazer isso. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Ele é compassivo. Deus é bondoso e os seus olhos repousam sobre as nossas vidas. E se nós temos pecado, nós temos um advogado diante do Senhor que clama e intercede por nós. E a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13 que diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Sabe, Miriam, o único caminho da restauração plena é a confissão, é o arrependimento, é o quebrantamento. Não há restauração se não houver arrependimento de pecados. Não há restauração se não houver quebrantamento de pecados. Não há restauração se não pedirmos misericórdia a Deus. Ele é o único que é capaz de restaurar as nossas dores, a nossa história, as nossas vidas, nos tirar dos escombros que a vida nos levou. Mas para isso é necessário arrependimento, é necessário quebrantamento. Quando nós vemos que o salmista Davi se distanciou, quando nós vemos que o salmista Davi pecou, quando ele teve aquele relacionamento com Betseba, quando nós vemos ali no Salmo 51 que esse homem de Deus, mas havia pecado contra o Senhor, que ele reconhece, olha a importância, ele chega e diz: Senhor, foi contra ti que eu somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Miriam, a pastora Miriam, antes de nós pecarmos contra a nossa família, contra nós mesmos, contra a igreja de Deus, nós pecamos contra o Senhor. É verdade. Porque nós quebramos a aliança com Ele. E Davi reconheceu que foi contra Deus que ele havia pecado. E foi aos olhos do Senhor que ele havia feito coisas ruins. E com o clamor de um homem arrependido, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta, Senhor, com um espírito voluntário. E nós vemos que no final do salmo ele diz: a um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Aleluia. Asaf também sabia disso. Amém. Ele sabia que ele poderia clamar ao Senhor por restauração, porque um coração rendido o Senhor não despreza.
É verdade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus se voltaria para o povo se houvesse arrependimento. E Jeremias falando para aquele povo, na véspera do cativeiro babilônico, ele chega no seu livro, no capítulo 26, o verso 13, ele diz: agora, pois, corrigem as vossas atitudes, as vossas ações, corrigem os vossos caminhos. Ouvem a voz do Senhor, ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Arrependam-se dos vossos caminhos. E lá em Joel 2, o versículo 12, 13 nos diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, diz o Senhor, e isso com jejuns, com choro e pranto. Pastora Mira, é tempo de nos achegarmos a Deus. Amém. Com o coração quebrantado, com o coração arrependido, com jejuns, com choro, com pranto. E o verso vai além, no verso 13, que diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, e Ele será misericordioso, compassivo para convosco, tardio em se irar e grande benignidade, e vai se arrepender do mal. O segredo da restauração para o povo de Israel sempre foi se achegar ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração arrependido. E para os nossos dias não é diferente. Nós pedimos cura, mas o Senhor exige conserto. Amém. Conserto da sua igreja. Sim. Conserto do mundo. Só dessa maneira nós veremos a cura na terra. Amém, é verdade. Só dessa forma nós veremos o Senhor trazendo cura sobre o povo. Só Deus, pastor, é capaz de restaurar as nossas vidas, de nos tirar dessa miséria, de nos tirar dessas ruínas, desses escombros. Só o Senhor será capaz de nos levantar dessa situação, dessas adversidades, dessas dores, dessas lágrimas que a vida nos colocou. É tempo da igreja se voltar para Deus. Amém. Sabe, o povo estava no cativeiro babilônico, mas os olhos do Senhor estavam sobre aquele povo, e Deus não permitiu o cativeiro para a destruição daquela nação. Pelo contrário, a vontade do Senhor era atraí-lo para si. E se nós olharmos em Jeremias 29, o verso 12, o Senhor fala para o povo que já estava no cativeiro, inclusive para os líderes. E o Senhor fala para aquele povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Amém. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Amém. Quando o povo buscar a Deus de todo o coração, nós o encontraremos. Amém. Nós o encontraremos. Restaura-nos, ó Senhor. Esse deve ser o clamor das nossas vidas. Amém. Nós devemos nos prostrarmos diante de Deus. Devemos clamar misericórdia ao Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Tu és o nosso pastor. Venha conduzir as nossas vidas. Venha nos proteger, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia de nós. Mas uma outra coisa que nós aprendemos, pastora Miras, com este salmo, ainda no verso 1, nós iremos ver que este homem, ele tem plena convicção de que Deus reina assentado entre os querubins. E nós até podemos nos perguntar nesta manhã, pastora, aonde está Deus em toda essa situação? Eu quero falar para todos aqui, O Senhor continua no mesmo lugar de sempre, no trono
trono, onde Ele reina com a sua forte e poderosa mão. O Senhor está no governo de todas as coisas. O Senhor está no governo da minha vida. O Senhor está no governo da minha história. O Senhor está no governo da tua vida. O Senhor está no governo da tua história. O Senhor está no governo do seu povo. O Senhor está no governo das nações. O Senhor está no governo da sua igreja. Mesmo que as coisas pareçam fora de controle, mesmo que as coisas pareçam fora do lugar, o Senhor rigorosamente está no domínio de todas as coisas e nada foge do seu domínio. Amém. Aleluia. Essa era uma convicção de que este homem tinha. A terra estava devastada. Ele estava perplexo diante daquela devastação, mas ele sabia que o Senhor estava no trono, entre os querubins, no governo de todas as coisas. Nada foge do controle. Nós não ficamos à deriva dos vendavais. Nós não ficamos soltos. O Senhor está no domínio das nossas vidas e Ele reina sobre tudo. Sabemos que estamos vivendo em momentos difíceis. E pastora Miriam, eu pelo menos fico perplexa diante de alguns fatos. E não é só a crise sanitária. Não é só as mortes. Não é só o choro. Não é só o luto, não é só as lágrimas. Nós choramos, nós gememos, nós nos entristecemos, como eu relatei no início ontem mesmo. Chorei muito, pastora, chorei vendo as netinhas chorando a perda do avô. Isso doeu tanto na minha alma. Chorei mesmo, gemi diante de dor, mas não é só isso que nos deixa perplexa, mas a indiferença do ser humano para com o outro. Sabe, a falta de amor ao próximo, a se colocar no lugar do outro, a sentir as dores, a sentir a necessidade, a saber que a pessoa precisa de socorro e não socorrer, a ver famílias em crises e não fazer nada para socorrer essas famílias, a ver mulheres e homens sofrendo e não fazerem nada. Pelo menos deveríamos orar, que é a maior arma que nós temos, mas muitos nem isso fazem. Entende, pastor? Eu olho para a nossa política, eu fico perplexa diante da polarização de todos os assuntos, qualquer assunto que seja. Ao invés de ter uma unidade, mas os homens buscam apenas poder. É verdade, é verdade. Sabe, os seus próprios interesses, não importa se a nação pereça. É por isso que a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora. Mas quando o homem justo governa, o povo se alegra. Mas no meio dessa nação existe uma igreja, existe um remanescente fiel, existe um povo que clama a misericórdia de Deus. E nós sabemos que se a igreja se unir em oração, que se a igreja se unir em jejum, que se Deus se unir em joelhos dobrados, nós saberemos e nós ouviremos o Senhor responder às nossas orações. Amém. Eu creio. Eu fico perplexa, pastora Miriam, diante de uma justiça distorcida. Sim. O culpado é inocente. O inocente é culpado. E eu fico me perguntando, meu Deus, aonde nós chegaremos? Aonde nós chegaremos? Mas sabe, pastora Miriam, Deus está no trono. Amém. E Ele vê tudo isso. Nada está oculto aos seus olhos. Nada. Nada está em oculto aos olhos desse soberano Deus. Ele olha para esses governantes. Ele olha para esses juízes. Ele olha para este povo, Ele olha para as nações, e muitas vezes nós achamos que Deus nos esqueceu, mas Ele continua no trono, olhando todas as coisas. Nada está em oculto, e chegará o dia que todos prestarão conta, inclusive a igreja de Deus. Verdade.
inclusive a igreja de Deus. E essa convicção que nós precisamos ter, precisamos crer que Deus permanece onde sempre esteve, no domínio da nossa história, no domínio do universo. Sim. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra desse Deus soberano. E tudo passará. Aleluia. A esse Deus é que nós devemos clamar. Amém. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Deus. Clamamos misericórdia, Senhor. Manifesta o teu resplendor. Senhor, em nome de Jesus, levanta o teu rosto, Senhor. Resplandeça, Senhor, o teu rosto sobre nós, porque só assim nós seremos salvos. Não foi este o clamor desse salmista? É verdade. Que esse deve ser, ou deveria ser o nosso clamor. Restaura-nos, levanta o teu rosto, somente assim, Senhor, seremos salvos. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Restaura-nos, resplandeça o teu rosto. E só assim nós seremos salvos. Somente do Senhor vem o livramento. Somente do Senhor vem a salvação. Somente do Senhor poderá vir a cura. E é isso, pastora Mira, que lá em 2 Crônicas, o verso tão conhecido, 7,14, nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, nós temos essa promessa. Aleluia, aleluia. Nós temos essa promessa. Se o meu povo, nós somos povo de Deus, devemos nos humilhar diante do Senhor. Devemos pedir perdão pelo pecado da nossa nação, pela arrogância deste povo. Devemos clamar ao Senhor misericórdia. E lá em Isaías 59, o verso 1 nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem surdos seus ouvidos, para ouvir as nossas orações, para nos salvar. Amém. Os ouvidos do Senhor, eles não estão surdos, e nem as suas mãos estão encolhidas. Mas o verso também diz que o pecado do homem faz distância entre o Senhor e entre nós. Precisamos pedir misericórdia ao Senhor. Somente o pecado impedirá das nossas orações serem respondidas. É por isso a necessidade, pastora Miriam, do arrependimento, da confissão. Deus é soberano e Ele conhece os fatos. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Amém. O coração daquele salmista ficou contrito, aflito, cheio de dor diante daquela devastação. Diante daquilo que os seus olhos estavam vendo, ele clama por misericórdia. Ele clama a esse pastor, ele clama a esse Deus soberano sobre todas as coisas. A igreja precisa se levantar nesse tempo em clamor pela nação. Estamos sendo assolados, estamos sendo devastados. Estamos, pastora Miriam, em decadência moral, em decadência espiritual. Estamos, pastora Miriam, em decadência da ética. É verdade. Mas é necessário a igreja levantar-se em clamor, pedindo a Deus: restaura-nos, ó Senhor. Tu és poderoso, tu reinas. Sim, sim. Senhor, levanta o teu rosto para o Brasil. Senhor, levanta o teu rosto para este povo. Visita, Senhor, o Senado. Visita, Senhor, os deputados. Visita o Supremo Tribunal Federal. Visita o nosso presidente. Visita, Senhor, os nossos governantes, os nossos governadores, os nossos prefeitos, deputados estaduais, vereadores. Senhor, levanta o teu rosto. Amém, Jesus. Visita essa nação. Sim, Senhor.
Muda, Senhor, a nossa sorte. A igreja precisa se levantar em clamor. A igreja precisa pedir misericórdia de Deus. Só assim, pastora, nós seremos salvos. Mas além desse salmista, olhar e ver Deus como o supremo pastor, em saber e ter a convicção plena no seu coração de que o Senhor continua no trono entre os querubins e que Ele reina, Ele governa, Ele vê, Ele contempla dos altos céus, Ele vê o seu povo. Por mais que o povo estivesse no cativeiro, o Senhor ainda estava no domínio das suas vidas. O Senhor não havia perdido o domínio, o controle. O Senhor contemplava a nação, o povo no cativeiro, e o Senhor guardava as suas vidas, cuidava e guiava ainda mesmo estando no cativeiro. Mas uma outra coisa que nós iremos aprender com este homem é que nós necessitamos da visita do Senhor. Amém. Amém. Nós necessitamos da visita do Senhor. Sabe, pastora Miriam, o Salmo 42, o verso 1, nós vemos ali os coraitas, né? Eles desejando a presença de Deus, dizendo, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de um Deus vivo. Quando eu irei à sua presença, quando eu falarei com o Senhor. É verdade. Sabe, a sede deste salmista de estar na presença de Deus. Nós devemos ter a necessidade da visita do Senhor, da presença do Senhor em nossas vidas. Amém. Muitas das vezes nós caminhamos como se Deus não existisse, como se nós não tivéssemos que dar satisfações, vamos dizer assim, né? Prestar contas a esse Deus. Mas esse salmista, ele desejava e ele pedia, Senhor, olha para a tua vinha. Senhor, levanta dos altos céus. Vem, Senhor, visita a tua videira. Olha para a tua videira, como ela se encontra, Senhor, destruída. Foi pisoteada. Senhor, os animais do campo chegam e comem elas. As pessoas pegam das suas uvas. Senhor, vem, visita, Senhor, a tua vinha. Volta-te para nós. Olha a expressão no verso 14. Volta-te, Senhor, para nós, ó Deus dos exércitos. Amém. A igreja, amadas, a igreja precisa sentir essa necessidade. É verdade. É verdade. Sabe, precisamos, Senhor, volta-te para nós. Dos altos céus, olha e vê, Senhor, toma conta da tua videira. Aleluia. Senhor, cuida dela. Sim, Jesus. Vocês lembram, amadas irmãs, no início, quando ele diz, Senhor, tu és pastor de Israel? Ele está dizendo, Senhor, foi o Senhor que tirou este povo lá do Egito. Foi o Senhor que trouxe este povo para essa terra. O Senhor limpou o terreno. Isso é um texto que diz, tá, amados? Não estou falando bobagem, não. Estou parafraseando, mas o Salmo diz isso. Amém. O Senhor plantou aquele povo naquela terra, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E a Bíblia diz, Senhor, tu limpaste essa terra. Eles foram plantados pelo Senhor, as suas raízes se aprofundaram, os seus ramos cresceram, aleluia. Eles cresceram e frutificaram. Senhor, essa vinha é tua. Volta-te novamente para nós. Olha dos altos céus, Senhor, e visita, Deus, a tua vinha, Deus. Contempla o sofrer do teu povo, contempla as nossas necessidades. A tua vinha, no verso 16, ele diz, a tua videira, a tua vinha, Senhor, foi derrubada, ela foi destruída. Aí chega, pastora, o verso 18, vivifica-nos, vivifica-nos, vivifica-nos. Dá a sensação de que o povo estava morto. Verdade, verdade.
precisava de vida. Aonde estava este povo? O que Deus fez? Se nós olharmos no início, olha a glória deste povo. É verdade. Olha o extraordinário de Deus na vida deles. Olha a soberania de Deus na vida deles. Olha a mão forte do Senhor sobre eles. Olha como Deus confrontou Faraó. Olha o que Deus fez diante das 10 pragas do Egito. Olha como Deus abriu o mar vermelho. Olha como o Senhor cuidou desse povo. E agora o povo estava quase que sem vida. Porque resolveram não ouvir a voz do seu Deus. Resolveram, escolheram não ter cuidado desse pastor. E agora esse salmista chega e pede: vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Sabe, pastora, nós precisamos nos voltarmos para Deus, porque o desejo deste homem não era apenas que o Senhor se voltasse para ele, mas que o povo fosse vivificado e que o povo também se voltasse para o Senhor. Então clamaremos, então invocaremos o nome do Senhor. Aleluia. Vinde e voltemos ao Senhor. É como se ele quisesse dizer as mesmas palavras do profeta Oséias, em Oséias 6:1. Vinde e voltemos para o Senhor. A vinha continuava sendo de Deus. Sabe lá em João 15... quando Jesus, nas últimas palavras, se despedindo dos seus discípulos, dando os últimos ensinamentos, ele chega para o discípulo e diz: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Deus sempre foi o dono da vinha. Aleluia, verdade. Nós somos os ramos. Precisamos dar frutos. Deus sempre foi o dono da videira. Amém. A vinha sempre foi do Senhor. Ela havia sido derrubada, mas permaneceria sendo de Deus. Aos olhos do Senhor, tudo estava sob controle. Chegaria um momento onde a vinha voltaria a ser edificada, voltaria a ser vivificada. Amém. O Senhor levantaria aquele povo dos escombros. O rosto do Senhor se voltaria para o seu povo e eles seriam salvos. Amém. Somente o Senhor poderia mudar a sorte daquele povo. O nosso Deus é esse, capaz de mudar toda e qualquer situação. Amém. O nosso desejo, pastora, deve ser esse. A nossa oração deve ser essa. Vivifica-nos, ó Deus, e seremos salvos. Amém. Invocaremos o teu nome. Aleluia. Celebraremos ao Senhor. Pastora Miriam, lembra do Salmo 126? Sim. Quando o povo saíram do cativeiro babilônico e eles não foram de avião para Jerusalém. Eles foram caminhando. É verdade. No deserto, ele foi caminhando pelas montanhas, subindo, descendo, vencendo os desertos. E é muito interessante que o Salmo 126 nos diz que quando o Senhor muda a nossa sorte, nós ficamos como que sonha. Aquele povo estava em êxtase, em alegria, em plena alegria, porque Deus havia mudado a sua sorte, o cativeiro havia chegado ao fim. E as nações olhavam para aquele povo e a alegria, a festa no coração daquela gente. A Bíblia diz que eles cantavam tão alto que as nações ouviam, né, os seus cânticos. E por onde eles passavam, os povos, as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. É por isso que eles estão alegres. Aleluia. Sabe, pastora Miriam, eles chegaram no deserto de Neguebe. Aquele povo conhecia Negueb seco. Aquele povo sabia que o Negueb seco não se produz nada, não tem vida. E quando eles chegam no Negueb, que contemplam vida,
Eles começam a clamar e a desejar. Restaura-nos, ó Deus. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura-nos, Senhor. Nós queremos vida. Como o Senhor deu vida a esse deserto. Traz vida para os nossos corações. Amém. Traz vida para as nossas ruínas. Amém. Traz vida para os nossos escombros. Vivifica-nos, ó Deus. Obrigado, Jesus. Vivifica-nos, ó Deus. Meu Deus. Restaura, Senhor. Deus. Talvez eu falo para mulheres aqui, para homens, não sei se tem algum irmão, mas talvez eu falo para pessoas aqui, pastora Miriam, que anos e anos têm passado nesse deserto seco, árido, sem vida, sem alegria, sem esperança. Mas eu quero trazer essa palavra de esperança para as nossas vidas, porque nesse tempo de desesperança é isso que nós precisamos ouvir. Amém. Amém. Que Deus está no trono, Amém. Que Ele reina, que Ele governa a sua vida, que Ele vê o seu deserto. Amém. Amém. E que Ele restaurará a tua sorte. Aleluia. Quando Deus muda a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. É verdade. E nós temos o Deus que pode fazer isso. Sim. Vamos clamar ao Senhor. Que seja esse clamor desse salmista, quando ele diz, vivifica-nos. Vivifica-nos, vivifica-nos, Deus. Não nos deixe nessa situação. Amém. Não nos deixe, Senhor, nessa situação. Vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos. Sim, Jesus. Era o mesmo sentimento que havia no coração do profeta Abacuque. Quando este homem ele não compreendia o que estava acontecendo em sua volta, pastora Miriam. Este homem ele começa o seu livro com indagações, com crises. Vamos se dizer assim, né? Ele começa dizendo, até quando, Senhor? Parece o Asaf dizendo, até quando, Senhor? Até quando veremos a tua ira? E o Abacuque começa, até quando, Senhor? Clamaremos. E eu não ouvirei, Senhor. Até quando eu gritarei violência? Senhor, até quando? E quando o Senhor começa a falar com este homem, dizendo, olha, Abacuque, você quer ouvir? Eu vou te responder. Eu vou levantar uma nação cruel, perversa. Ele vai invadir a terra. Vai ser cruel, vai ser difícil. Este homem, sem compreender tudo aquilo, ele vai para a sua torre de vigia. E ele diz, eu vou ficar aqui até ouvir do Senhor resposta sobre as minhas queixas. Amém. E ele fica lá, ele persevera lá, e vai orando, e vai se queixando diante do Senhor. Então, pastora Miriam, ele chega no momento que ele disse, não, estou aqui, eu quero ouvir do Senhor a respeito das minhas queixas. E Deus começa a falar com esse homem, dizendo, olha, Abacuque, escreve o que eu vou te dizer. Mas escreve realmente para quem estiver correndo, possa ler o que está escrito. E como se o Senhor quisesse dizer assim para Abacuque, não se preocupe com o que está acontecendo. Não se preocupe, Abacuque, com a justiça distorcida, com o justo sofrendo, com o ímpio prosperando, com o homem soberbo. Não se preocupe com isso, Abacuque. Mas eu vou te dizer algo, e é isso que você tem que cravar no seu coração. O justo vive por fé. Amém. Ah, pastora Miriam, essa palavra fez algo extraordinário na vida deste homem de Deus. Aleluia. E agora aquele homem que aparentemente estava em crise no início do seu livro, ele começa a buscar a face de Deus. E no verso 3, capítulo 3, no verso 2, ele diz, aviva, Senhor, a tua obra e no decorrer dos anos a faz conhecida. Sabe o que Abacuque queria dizer? Senhor, visita o teu povo como no tempo antigo. Senhor, nós sabemos que tu és o mesmo Deus, que o Senhor governa sobre o trono. E ele então termina o seu livro dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja animais no currais, todavia, acima de tudo isso, eu louvarei ao Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, Jesus. Olha que transformação na vida deste homem, sabe, pastora Miriam? O que Deus mudou não foi a realidade do povo, porque o povo foi para o cativeiro depois.
Mas o que mudou realmente foi a realidade do coração do profeta. Amém. Verdade. Verdade. E essa é a realidade para as nossas vidas. E a minha pergunta para a igreja de Deus é: como está o seu coração? Como está o seu coração nesse dia? Como é que está o seu coração nesse tempo? Será se o nosso coração está angustiado, aflito, desesperados pelo caos o qual nós estamos vivendo? Se nós olharmos, amadas irmãs, nós vamos se desesperar mesmo. É difícil digerirmos tantas perdas, tantas dores de pessoas que nós amamos. Sabe, é difícil não gemer, é difícil não chorar. Pastor, é difícil guardarmos os nossos corações. Se nós não tivermos a convicção de que o Senhor continua sendo o nosso pastor, que o Senhor está nos protegendo, que o Senhor está nos guiando. Se nós não estivermos atentos à voz desse pastor, para não nos perdermos diante de tantas adversidades. Se nós não tivermos convicções de que Ele continua no trono, entre os querubins, que Ele reina. Amém. E não somente reina, temos a promessa de que chegará ao fim. Se nós não tivermos essa esperança de que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelado, se nós não tivermos a esperança de que em breve os céus irá se abrir, o Senhor, o Todo-Poderoso, nosso Salvador Jesus, aparecerá nas nuvens com grande poder e glória, e todo choro, toda lágrima cessará. Se nós não tivermos essa esperança de que no tempo presente o Senhor pode visitar a sua igreja, o Senhor pode vivificar o seu povo, pode ter um grande avivamento no meio da igreja, os nossos corações se perderiam. Essa é a nossa esperança. E a nossa oração deve ser: restaura-nos, ó Deus. Vem, Senhor, visita-nos. Volta-se para nós. Visita a tua videira, visita o teu povo, Senhor. Visita a tua igreja, Senhor. Vivifica-nos, ó Deus. Então nós invocaremos o teu nome. Então invocaremos o teu nome, mas nada disso acontecerá se não nos voltarmos para o Senhor com o coração quebrantado e contrito. Que Deus guarde essa palavra em nossos corações, que ela venha frutificar na sua vida, que ela venha dar frutos. Guarde essa palavra. Tenha a convicção de que o Senhor reina. E é muito interessante. Salmos são cânticos. O salmista cantava diante de Deus, mesmo com tantas devastações. Verdade. Verdade. Ele expressava adoração ao Senhor. Talvez seja um momento de nós também expressarmos adoração ao Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Pastora Miriam, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a todos os irmãos aqui da Igreja Batista Ebenezer. Que Deus abençoe os amados irmãos que estão aqui de São Paulo, da sua igreja e de outras igrejas. Amém. Que Deus abençoe a todos que aqui estão. Foi um prazer, pastor. Obrigado pela confiança. Eu gostaria de orar com a irmã. Posso orar mais uma vez? Amém. Amém. Ora aí, pastor. Em nome de Jesus, Pai. Queremos te louvar, Senhor, por esta manhã. Sim, Deus. Queremos te louvar por essa palavra. Eu quero te louvar, ó Deus, porque foi difícil meditar. Foi difícil construir, Senhor, essa palavra, e o Senhor sabe. O meu coração estava cheio de dor, triste. Mas recebi a tua visita, Senhor. A tua presença quietou o meu coração, Deus. Eu te louvo, Senhor, porque a tua graça, Pai, nos é suficiente.
Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor continua no trono, no governo de toda essa história. De tudo que está acontecendo em nossa volta, de todas as perdas, de tantos enfermos, Senhor, de tantas as crises, ó Pai, econômicas, políticas, Senhor, sanitárias, ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor está no governo disso tudo. Eu te peço, Senhor, visita o teu povo, visita a tua igreja, visita a nossa nação. Muda a nossa sorte nesse tempo, Senhor. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Obrigado pela vida da pastora Miriam, pela vida, Senhor, do seu povo, pela vida, Senhor, da sua família, da sua igreja. Repousa, Senhor, a tua bênção, Senhor, nesse tempo tão difícil. Guarda os seus corações na esperança de que em breve tudo isso passará, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, pastora. Amém, pastora. Amém, pastora. Glória a Deus. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Amém. Amém. É uma bênção. A palavra do Senhor, né? Aqui, que você está falando aqui no versículo 18. Nós não nos desviaremos de ti, Senhor. Não desviaremos. Vamos permanecer. Aconteça o que acontecer. O nosso alvo é Jesus e nós vamos prosseguir. Em nome de Jesus. Que esse seja o nosso lema. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe, pastor. Muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe também. Um abraço para todos aqui que estão conosco. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente. E em um outro momento nós estaremos juntos. Com certeza. Espalhando. Que Deus abençoe. Obrigada pela confiança. Amém. Amém. Deus abençoe. Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você realmente tenha absorvido a palavra de Deus. Coloque em prática. E o Senhor virá restaurar a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Fica com Deus. Amém, pastora. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.